Bom dia a todos. Eu vou guardar 5 minutos para o pessoal ir entrando e aí a gente começa o webinar. Bom dia, gente. Tudo bem? Desculpa um pouquinho da minha voz, eu tô meio gripado com febre. Bom dia novamente. Eu vou dar início aqui ao webinar. Eu sou a Fabiana, aqui da área de marketing e negócios, né? Hoje o nosso webinar vai falar sobre
Calma aí que fugiu aqui. Vai falar sobre como transformar o atendimento do usuário em diferencial estratégico. Quem vai apresentar é o nosso Head de IT Solution, né, o Ricardo Nunes. A gravação vai ser encaminhada por e-mail para todos os participantes e ela também fica disponível no nosso canal do YouTube, né, que é IT2B Oficial. A área aqui de perguntas e respostas vai ficar aberta ao longo do webinar. Aí vocês vão colocando as perguntas, que no final a gente responde. É isso. Eu vou passar para o Nunes agora a palavra. Espero que todos tenham uma boa apresentação. E é isso, Nunes, com você aí. Obrigado, Fabi. Bom dia a todos. Então, a ideia hoje é conversar aqui um pouquinho sobre como transformar o suporte em um centro estratégico de eficiência, produtividade e inovação. É uma área que vem evoluindo bastante aí com a evolução aí das tecnologias. Um pouquinho sobre aí ao apresentador, né? Eu me chamo Ricardo Nunes, como a Fabi disse, eu sou Head de Pre-Sales de IT Solutions, tudo que está ligado a atendimento ao usuário, a field services, impressão, tudo que está ligado a atendimento, tudo que está ligado a end user, né? Eu sou casado, tenho 21 anos de T2B, completei até 21 anos na história aí esse mês, mais de 30 anos de experiência em TI, participação em alguns congressos internacionais de softwares de HSM, de softwares de tecnologia e também palestrante do HDI Experience 2021 e 2023 e do OpenText Summit 2025. Então, tenho bastante conhecimento aí na área de TI, sempre ligado ali à área de atendimento, desde ser um atendente ali de N1, N2, N3, até parte de projetos, parte aí estou na pré-vendas aí há quase 15 anos. A T2B é uma plataforma de serviços gerenciados para ambientes críticos do setor público e privado, né? A T2B tem mais de 20 anos de mercado. Ela atua aí nos setores público e privados com soluções aí e uma plataforma de soluções de diversos segmentos, onde eu posso ter processos, pessoas, software, hardware, sistemas, etc., né? A gente tem duas linhas de negócio, então eu sou o head da linha de IT Solutions, que é tudo ligado aí para atender desafio de TIs das empresas, e tem a área do meu par aqui, que é o Odair, que é Digital Experience Platforms, que é mais ligado aí, tem uma parte de inteligência artificial, desenvolvimento e aí uma série de soluções. Bem rapidamente aqui, a gente tem um oráculo das soluções da minha unidade de negócios, né? Então a gente tem ali do que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a parte de Service Desk Field, o suporte técnico especializado, mas também temos aí observabilidade, outsourcing, um print solutions, print outsourcing, que é muito além só hoje de impressão, tem toda a parte de digitalização de documentos, de conteúdo, de Enterprise Service, de Enterprise Content Management e toda a parte aí de Hardware as a Service, tá? Aqui alguns fabricantes no qual nós atuamos. Uma introdução rápida sobre a IT2B e vamos para a parte ali que é o foco do webinar, começando justamente com o desafio que os usuários enfrentam hoje, né? Muitos usuários, os usuários enfrentam e as empresas também de suporte, as empresas enfrentam com as suas áreas de suporte, né? Que é o desafio de evitar que os usuários evitem o suporte, né? Então os usuários vivem com problemas recorrentes e tentam ficar resolvendo ou entre si ou sozinhos ali, permanecem com um problema quando você tem um suporte que é ineficiente. E eu não digo nem só um suporte a TI, é um suporte tanto para a área de TI como para a área de não TI. Então, qual é esse desafio, né? Por que esses usuários evitam o suporte, né? Então eu fiz um comparativo ali com
com alguns institutos aí mundiais que falam sobre o assunto. A Forrester diz que 1 a cada 3 colaboradores evitam o Service Desk mesmo com problemas tecnológicos, né? 55% dos usuários se sentem totalmente suportados, não se sentem totalmente suportados pelo Service Desk. Então, mais da metade dos usuários não tem esta confiança com o Service Desk, né? O Gartner diz que 94% dos usuários, dos funcionários usuários, enfrentam um esforço desnecessário ao usar a tecnologia, por falta de conhecimento, por falta de uma base de conhecimento. E aí o Shadow IT até 2027, onde o Gartner projeta que 75% dos colaboradores usarão o Shadow IT porque o suporte formal é lento. E o que é esse Shadow IT? É algum amigo que teve o mesmo problema e está tentando solucionar o problema do outro, ao invés do usuário ligar para o suporte, grupos ali de áreas específicas que usam uma mesma tecnologia tentando resolver o problema, e esse problema acaba se arrastando e a TI em si não fica com esses dados, não fica com essas métricas, até para ela ter uma informação do que está acontecendo. É igual um exemplo até infeliz, mas de quando você rouba celular, nem todo mundo faz um boletim de ocorrência e a polícia não tem dados ali para policiar melhor uma área, saber o que está acontecendo em determinada área ou, enfim, ou qualquer ambiente aqui no caso de TI, né? A previsão do Forrester para 2030 é que a gente tenha menos atendentes humanos no N1 e mais inteligência artificial. E não é só aquela inteligência artificial onde ele só um conversacional, né? São agentes de IA que eles têm ali muito mais capacidade de resolução e automação daquele problema. Então você tem uma redução do nível 1 das pessoas ali de nível 1 e você substituir isso pela tecnologia. Isso vem gradativamente ao longo dos anos aí acontecendo bastante. O N2, que é ali o field que vai fazer uma instalação de um software, seja remoto, seja presencial, ele acaba também tendo essa redução, porque você aumenta muito mais ali o First Call Resolution, e o N2 ele acaba ficando focado mais em automação e conhecimento, preparando esses agentes, preparando essa base para que ele tenha ali uma solução automatizada. Sempre um suporte preditivo em vez de reativo, então a TI ela vai nessas tendências aí para os próximos anos, ser cada vez mais preditiva em se antecipar aquele problema que possa vir a acontecer, e o field sempre orientado por telemetria e por IA, né? Eu tenho toda essa gestão do field, toda a gestão do que está acontecendo. E um conceito muito importante, porque hoje isso já vem mudando, mas o Service Desk ele era muito medido por TMA, por taxa de abandono, por TME, tempo médio de atendimento. E hoje, até assisti uma palestra de uma pessoa da People Search recentemente, e ele fez um quiz antes dessa palestra para perguntar qual que era a maior dor que o pessoal tinha percepção. Todo mundo falou-se muito de IA, falou muito do atendimento, mas o que é mais importante ali dentro dessa nova tendência e dessa transformação ali do atendimento é justamente a experiência do usuário. Se fala muito hoje do DEX, né? O próprio HDI ele fala lá que você tem um SLA de experiência de usuário, não é mais um SLA de atendimento ali do chamado. Então é um fator muito importante, é o DEX, a experiência do colaborador substituindo as métricas tradicionais, né? De SLA, SLA e TMA. Isso é muito importante, é muito legal. A importância do usuário, seja de TI ou não TI, que está tendo uma solicitação ali naquela central de serviços, é mais importante ali para que ele use o suporte, porque o suporte tem que ser uma experiência
friendly ali com ele, com o ambiente, com o que está sendo criado, né? O Gartner diz a mesma coisa, se vocês perceberem, um pouquinho diferente, mas ele diz a mesma coisa. A automatização do N1, amplamente resolvido por IA e por agentes autônomos. O N2 como um centro de conhecimento, ó, parte de automação, governança, a gestão dessa IA, desses agentes. Um field service preditivo, a experiência do usuário como métrica principal e operações com alto grau de autonomia via IA. Então, tudo ali que é senha, alteração de perfil, automações, provisionamento de ambientes, ali você tem uma observabilidade que você viu que um disco está estourando de uma máquina virtual, ele já vai prever que está estourando e automaticamente, sem o usuário perceber uma degradação do ambiente, já vai estar provisionando mais disco para aquela VM, para aquele banco de dados. Então, tudo isso são as tendências ali que o Gartner também observa dentro dos próximos anos. E baseado nisso, em tudo que a gente está conversando, o Gartner ele diz que você fala muito em IA e agora se fala muito nessa IA agêntica, né? Que é o novo motor do Service Desk. Então, entre 25 e 28, a evolução será, né? A gente teve lá atrás um chatbot, que era um chatbot mais de perguntas e respostas, baseado ali num questionário, numa base de conhecimento. Então, ele só respondia o que ele tinha ali de pergunta e resposta. Já tinha um pouco desses se você escrever Wi-Fi ou se você escrever wireless, ele já tinha esse entendimento dessa percepção, mas era algo muito manual e baseado no que o humano estava colocando ali de informação. Lá atrás começou-se com essa parte cognitiva, com a solução do Watson da IBM, mas ainda também dependia muito de pergunta e resposta para ele ter essa conectividade, essa cognitividade ali. E aí a gente teve uma evolução ali para uma IA, depois uma IA um pouquinho generativa, conversacional ali, que ela sugere respostas e ações dos analistas, então ela já é uma IA para o usuário e uma IA também para o agente solucionador ali, para a equipe da central de serviços, que está ali tentando resolver um incidente, um problema. E agora a gente está evoluindo ali para uma IA agêntica, né? Que ela executa ações de forma autônoma. Então ela é mais que apenas conversar com o usuário, né? Quem está usando IA apenas para conversar com o usuário está ali usando muito pouco dessa capacidade desses agentes de IA, né? Porque ela consegue agora ter executar as ações de forma autônoma. Então ela reseta uma senha, libera um acesso, instala um software, configura uma VPN, faz um provisionamento, entende um erro e baseado nas métricas e na base, não só na base de conhecimento, mas no que está indexado, no que está na internet, ela consegue sugerir essas ações. Então, até 2030, cerca de 80% dos workflows das centrais de Enterprise Service Management poderão operar autonomamente. Isso é uma previsão do Gartner dentro dessa evolução que a IA e esse IA agêntica aí vem trazendo ao longo dos anos, essa evolução. Vem evoluindo muito rápido, isso é muito legal. E você vai ter espaço ali para todo mundo, porque às vezes o pessoal do suporte fica preocupado. Ah, mas vai acabar o suporte manual. O suporte manual ele vai existir, mas ele passa também a ter outras funções, né? Então, é uma função muito importante ali. Você tem que alimentar esta base de dados, esses artigos, esse gerente de conhecimento ali, né? Ele torna e esses analistas de conhecimento, curadores, né? Eu lembro que há 7 anos atrás, quando você falava de curador, era um negócio que parecia que você estava falando de outro mundo, né? Ninguém sabia direito o que era um curador, e hoje isso já vem evoluindo, criando-se novas
funções, novos cargos dentro das organizações. Você já tem hoje tanto o curador, mas também como o cientista de dados, engenheiro de dados, as pessoas que analisam os dados, o conhecimento. Por quê? Até na figura ali, se você coloca lixo, ele vai sair lixo ali. Então, você tem que ter ali uma base de conhecimento. Se você tiver um CMDB pobre ali, você tem os dados desatualizados que pode comprometer um desempenho da IA, mesmo ela sendo agêntica, sendo generativa, ela usa o seu conhecimento que está sendo ali dentro da base dos artigos, das indexações que você também pode ter além só do que está na internet. E se você tiver um bom CMDB, uma boa base, você consegue ter um melhor treinamento desta IA, né? Que é até essa nova função desse engenheiro de conhecimento aí, digamos assim. Artigos desatualizados, base de conhecimento obsoleta, isso aí você precisa ter uma boa estrutura no seu conhecimento, tem que ter uma validação desse conteúdo e os processos que não estão documentados, né? Então, essas novas funções, curador, gerente de conhecimento, todas essas funções, seja o nome que seja dado para elas, ele é muito importante para melhorar essa taxa de resolução automática, porque esse treinamento da IA e essa estrutura de todo esse conhecimento, ele vai aumentar essa taxa de resolução e, obviamente, melhorar ali a satisfação e a experiência do usuário, né? Sem contar ali que o seu ROI em IA, ele vai ser muito mais facilmente demonstrado, porque os executivos das empresas pensam, né? Estou te dando várias ferramentas, a IA, ela tem um custo, não é de graça, e vocês estão entregando os mesmos resultados, né? Então, se você não tiver essa estruturação desse ambiente, você não consegue ali justificar aquele custo que você está tendo, porque você não consegue ter esse ganho aí, essa transformação desse processo, né? Algo que já é comentado há muitos anos, né? A diferença ali do ITSM para o Enterprise Service Management, né? Para o ESM. Então, isso também é muito dito sobre a Forrester, o IDC e o Gartner, que não dá para ter só uma ferramenta de ITSM dentro de uma central de serviços. Uma central de serviços, ela não pode mais atender apenas TI. Ela tem que ser ali uma central onde eu tenho uma plataforma única para toda a empresa, né? Então eu tenho que ter ali um único. Antes falava muito de ponto único de contato, ainda é falado, mas era muito focado a TI, a ITSM. E hoje esse ponto único de contato, esse SPOC, ele tem que ser para toda a empresa, né? Você tem que unificar esses canais. Então você tem que ter essa possibilidade de ter uma central de serviços onde eu atenda TI, RH, facilities, financeiro, jurídico, compra, segurança, tudo ali que tenha um workflow de atendimento, você pode ter uma única ferramenta, onde o próprio agente solucionador de TI, então eu sou lá um atendente de N2 do meu Service Desk, faço ali atendimento remoto de algumas demandas. Eu também sou um usuário dessa mesma plataforma, solicitando um problema no meu próprio notebook, que não vou ser eu que vou resolver, em algum sistema, ou até mesmo a minha cadeira, a minha mesa, algum problema de um benefício, solicitar um benefício, mudar um benefício. Eu posso ter ali uma única plataforma que tenha tudo isso dentro de um único ambiente e você tenha tudo documentado. Isso que é legal. Você tenha todos esses dados e todas essas métricas que isso auxilia todas as áreas das empresas. Então, as empresas precisam, para transformar esse atendimento de suporte a usuários, não só usuários de TI, mas como um todo, eles têm que ter uma ferramenta que seja amigável para todas as áreas, né? E tenha atendentes de solução, analistas de solução em todas as áreas, né? Que você pode estar ali atendendo um chamado de um vale transporte e fechar esse chamado, e o RH vai ter um indicador ali de quanto ele está atuando, se ele precisa de mais gente, ou não,
se ele pode reduzir, se aquele processo não poderia ser automatizado. Eu tenho que pedir, para pedir essa autorização de mudar um benefício, é só entrar lá, cadastrar em um ambiente, eu posso fazer isso tudo, talvez ali automatizado, sem nenhuma interferência humana, e colocar aprovadores ali dentro do processo de cada uma etapa, caso seja necessário de alguma autorização. E com isso, com essas tendências que esses órgãos aí preconizam, a ideia é que eles tenham ali que 50% dos projetos de IA eles podem estar em risco, justamente por projetos que podem ser abandonados por causa de custos, que você não consegue medir esse ROI, ou por riscos ou falta de eficiência ali dentro daquele projeto, né? Então, você vai lá, compra um sistema, compra uma IA, só que você, por exemplo, não tem ninguém para ser um curador, né? Um sistema de ESM, ele é vivo. Não adianta você ir da next, né? Eu tenho todos os processos IT na minha ferramenta, eu fui, instalei tudo lá. Não é um ambiente que você dá next, finish e ele está instalado e nunca mais você vai mexer. Ele evolui, eu diria, lá atrás você poderia dizer que era todo mês ou todo dia, eu diria que pode mudar um sistema ou uma necessidade a cada hora. E essas pessoas que trabalham com os dados, com esses engenheiros, cientistas, os curadores, eles justamente atuam nessa frente, analisando tudo que está acontecendo, o próprio machine learning da ferramenta que você pode estar usando ele também vai te dando indicadores para essas pessoas que ela consiga otimizar esses projetos e evitar justamente que eles sejam fracassados, né? Então ele diz que 80% dos workflows eles serão autônomos até 2030. As centrais poderão operar autonomamente, deixando humanos apenas para exceções e para outras funções que eles exijam mais conhecimento. A IA supera humanos em conhecimentos até 2027, ela vem aprendendo cada vez mais, né? O próprio Copilot ChatGPT, hoje ele pergunta, ele responde muita coisa, né? Até para fazer uma apresentação, você pode ter. Eu lembro que quando estava montando essa apresentação, antes, quando eu montava a apresentação, você trazia todo o seu conhecimento e ia criando caixinhas, essas caixinhas e botando no mesmo tamanho, criando ícones. E hoje a IA está em tudo, né? Então você vai no Copilot, coloca as tendências do Gartner, claro, não dá para pegar tudo que vem, usa o seu conhecimento para filtrar esses dados que estão vindo. Você pode criar um memorial descritivo com tudo que você quer ali estruturar e automaticamente ali você joga num Gama e importa ele para criar uma apresentação e depois você vai fazendo ajustes e vai usando seu conhecimento. Então, a IA tem todo o conhecimento porque tem bilhões de pessoas informando dados, colocando dados dentro dela todo dia, toda hora, e ela vai tendo esse conhecimento de muita coisa. 70%, mais 70% ali a gente vai ter de autorresolução no autoatendimento, isso vai ter menor tempo de downtime do serviço, usuários mais felizes e menor tempo de solução ali no First Call Resolution. Redução entre 60% e 80% do N1 com IA e agentes autônomos e 100% dos analistas assistidos por IA. O que é isso? A IA ela não é só para quem solicita ali para o usuário, né? Ela também é para os analistas, para os agentes de solução, que ela vai estar auxiliando eles também ali no que não foi atendido no First Call Resolution, também ela vai estar orientando eles no conhecimento, no resumindo chamados, fazendo uma série ali de ações ali, tanto para o analista como para os gerentes, para os coordenadores ali que precisam trabalhar aqueles dados, né? E aí, dentro de todo esse contexto, dentro dessa necessidade que as tendências exigem, que o mercado exige, a IT2B ela tem uma plataforma única de serviços para toda a empresa, né? O Smart Attend Solutions, a gente falava isso há alguns anos atrás, era
plataforma de Service Desk da nova geração, e hoje ele nem é, até isso que era dito como um Service Desk da nova geração, isso já caiu por terra, porque ele não pode ser só um Service Desk voltado à tecnologia, mesmo que eu tenha uma plataforma que seja enterprise para todas as áreas. Eu tenho que ter uma plataforma única de serviços para toda a empresa, né? Uma unificação desses canais de atendimento, onde eu tenho mais eficiência, mais utilização dos meus recursos e uma ferramenta que ela tenha cada vez mais conhecimento sobre a sua empresa, sobre a sua organização e sobre as suas necessidades, né? Então tem aqui uma frase até interessante, né? Eu tenho ali humanos, eu tenho agentes de IA, eu tenho todo mundo e toda essa gestão para fazer toda essa parte de atendimento. Então, pare de medir o seu sucesso do suporte pelo volume de chamados resolvidos, né? Nossa, eu resolvi tantos chamados. Colocava, eu lembro quando eu era do N1, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás, colocar carinha de quem estava atendendo mais chamado, de quem ficava mais tempo logado, e aí tinha algumas ações do Service Desk. Hoje, isso não é suficiente, né? O verdadeiro sucesso é quando a tecnologia prevê, automatiza e corrige os problemas antes que o usuário precise abrir um chamado, né? Então, eu tenho que ser preditivo. E com o Smart Attend Solutions você consegue transformar o seu suporte em experiência e operações em inteligência e serviços com valor de negócio, onde eu tenho toda essa predição ali, essa possibilidade de predição e trabalhar essas informações e resolver esses problemas antes que eles se tornem críticos, né? Antes que eu tenha ali uma degradação completa do meu ambiente. Então, até a própria observabilidade ela entra dentro desse contexto de suporte ao usuário, de Smart Attend Solutions, porque ela consegue ali, quando você tem ali quando você escuta o seu ambiente, não só esperando ele ter up-down, você consegue ter ali essa predição e resolver os seus problemas antes que eles piorem ou antes até que eles comecem a ter uma degradação de serviços, né? E o Smart Attend Solutions é uma plataforma completa, modular, uma oferta completa e modular que combina pessoas, processos, plataforma, infraestrutura, automação, toda a parte de gestão de ativos, observabilidade e o Field Services, para entregar atendimento, produtividade e governança de ponta a ponta. Então você tem uma plataforma de ponta a ponta que eu consigo fazer todo ali o meu gerenciamento de serviços de TI e não TI dentro da mesma plataforma. Uma plataforma que eu tenho ali um Service Desk para fazer ali o atendimento, primeiro nível, profissionais especializados, não somente de N2 para ali atender o chamado, mas profissionais de curadoria, cientista de dados, gestão de dados, tudo isso dentro da plataforma. Pessoas que analisam essa experiência do usuário, esses agentes de IA, gerentes, coordenadores, todos os especialistas, até que façam essa sustentação desse ambiente para que você tenha ali uma plataforma e uma TI cada vez mais rápida, mais flexível, mais escalável, né? E também ali os seus especialistas ali de N3, Windows, banco de dados, TI, o seu especialista se eu tiver um seguro de carro, de aluguel de carro, de cadeira, de mesa, de facilities ali para estar alimentando essa base de dados, né? A gente tem que ter uma plataforma que eu tenho esse Enterprise Service Management, que eu tenha essa parte toda do CMDB, que eu faça toda a gestão do ciclo de vida de serviços, de software, de hardware do seu equipamento, toda a parte de endpoint, de Unified Endpoint Management, que eu consiga aprovisionar softwares nesses equipamentos, gerenciar esses equipamentos que estão aí na ponta, seja equipamentos de desktop, notebook, celulares, tablets, qualquer ativo de não TI, eu posso ter ali cadastrado dentro da plataforma, e toda a parte de infraestrutura ali para gerenciar todos os seus microserviços, né? Porque hoje é muito sistema, cada vez mais essa infraestrutura ela é modular, então ela é híbrida, eu tenho um ambiente que está
no SaaS, eu tenho um ambiente que está numa nuvem privada e eu tenho um ambiente que está no meu data center ali, numa nuvem. Eu tenho nuvem privada aqui no meu data center, eu posso ter também nuvem pública, então eu posso ter esses múltiplos ambientes e como que eu gerencio todos esses ambientes, como eu faço toda essa gestão, não só do ambiente de infraestrutura, mas gestão também ali da parte de financeira desse ambiente, para saber se ele está bem utilizado. Tudo isso integrado, né, com essa automatização dos processos, com os agentes de IA generativa, essa mobilidade que eu posso ter dentro do ambiente, um field services inteligente e tudo isso aí com dados, né, onde eu tenho machine learning, big data, analytics, toda essa inteligência dos dados para eu conseguir visualizar esse ambiente. Então, o Smart Attend Solutions é uma plataforma modular que eu consigo entregar fim a fim todas estas soluções, mas o cliente pode ter, eu já tenho uma ferramenta, vamos entender que ferramenta que ele tem, eu já tenho uma parte de ativos, mas eu consigo integrar essa ferramenta de ativos com o Enterprise Service Manager que vocês oferecem. Sim, a plataforma ela é totalmente integrável, ela é totalmente integrável ali com APIs, com vários tipos de possibilidades ali, bidirecional, e funciona perfeitamente ali com as ações. Claro, existem algumas funcionalidades que são nativas da plataforma, que você tendo uma plataforma única com tudo nativo, com tudo integrado, você evita de ter esse monte de Frankenstein e evita de ter ali, né, onde está o problema, né, onde está ocasionando esse problema, e você tem aí em vez de ter uma solução, você tem mais problema ali para gerenciar e não saber o que está acontecendo ali quando tiver uma questão ali dentro desse ambiente. Então, a sua empresa na era digital é um Service Desk e um Field Services do futuro, será uma operação integrada de experiência corporativa baseada em Enterprise Service Management, IA, automação, experiência do usuário, Unified Endpoint Management, o ciclo de vida do seu ativo, uma observabilidade e um Field Service inteligente, onde você tem ali essa agilidade, essa eficácia que eu já comentei, a disponibilidade contínua, então independente do meu eu ter pessoas ali humanas das 8 às 18, eu posso ter ali uma plataforma que ela vai ficar ligada 24/7 ali e ter possibilidade ali de estar resolvendo o problema dos usuários. Eu tenho que ser uma plataforma escalável e flexível, uma plataforma única para toda a empresa, com atendimento multinível, personalizado, com vários canais de atendimento totalmente integrados e uma autonomia que melhore a minha satisfação do usuário e a minha experiência do usuário, né, que é o DEX. Muito importante a questão ali do field, falando em field services, eu ter esta visão do meu field services, então a plataforma ela tem que ter ali essa possibilidade de eu ter ali uma roteirização, uma geolocalização desses técnicos, de todo mundo ali que está fazendo parte dessa equipe. Essa plataforma ela tem que ser integrada ao Enterprise Service Management, onde eu consiga ter ali uma predição de quanto tempo o técnico vai chegar para fazer o próximo atendimento. A plataforma aqui ela é igual mais ou menos aquele Lalamove ou iFood, quando você faz um pedido e você vê quanto tempo o analista tem para chegar no seu atendimento, no seu endereço com o seu pedido, né? Aqui a gente tem essa possibilidade de integração dessa ferramenta de roteirização e geolocalização na plataforma de Enterprise Service Management, onde eu consiga a fila do técnico, né? Na minha época de técnico, a gente saía com aquele talão de OS ou com um monte de OS para fazer os atendimentos, né? E aí você ficava com quando acabava, você tinha que voltar até a base ou receber outros chamados e você perdia muito tempo. Hoje não. A fila do técnico ela é dinâmica, porque conforme vai
abrindo chamados e caindo chamados para serem atendidos nesse field. O próprio sistema roteiriza para que ele tenha uma melhor rota baseado no SLA, para ele ter uma otimização de tempo e sempre ali pensando naquela prioridade daquele usuário naquele atendimento. Além disso, todo esse atendimento, né, como eu comentei, ele tem que ser integrado. Antes, o pessoal fala muito de multicanalidade, de omnichannel, mas agora já tem até um conceito novo de N-channel, que é um canal único para o usuário, né? Então, o usuário ele conversa com o N1 de maneira, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por qualquer meio de comunicação, tudo isso integrado nessa única plataforma. E o mais importante é que tudo que é conversado, independente do canal que seja acionado, esse atendimento ele está registrado na plataforma e você tem o histórico desse atendimento. Então, ele atende o usuário onde ele estiver, pelo canal que ele escolher hoje, ou se ele quiser conversar novamente amanhã, isso vai estar na mesma thread, no mesmo fluxo integrado ali dentro do seu chamado. O usuário não precisa saber qual área resolve, ele acessa um único ponto de contato, N-channel, que pode ser via portal, via telefone, URA, WhatsApp, agentes de IA, pelo próprio aplicativo mobile que tem nas lojas tanto para Google como para Apple, iOS, e também pelo Microsoft Teams ali do usuário ele conversar ali diretamente com o seu agente de IA. Então você tem que ter essas camadas de atendimento e o mais importante é que essas camadas estejam integradas e que você guarde todo este histórico, tá? Então são funcionalidades da plataforma única de serviços, onde você pode ter todo esse ciclo de vida do atendimento TI e não TI dentro de uma plataforma única, uma plataforma que você seja livre de código. Então, ela é low code, no code, e isso significa que você cria um processo como se fosse um bisagem. Então, eu não preciso pegar o especialista da NASA que tem um custo caro e tem que estar tratando outras necessidades ali das plataformas, de sustentação da plataforma, eu não preciso ele para criar um processo de um workflow de atendimento de uma demanda simples, para treinar um bot, para treinar uma nova funcionalidade, criar um chamado. Então, isso os próprios analistas, os próprios curadores, eles conseguem ter o conhecimento da demanda, escrever junto com as equipes do cliente, da central de serviços, com os especialistas, qual é aquele processo para melhorar aquele processo, e ele mesmo consegue aplicar isso na ferramenta, porque você tem ali um estúdio que você tem ali como se fosse um bisagem, uma ferramenta de processo, você desenha o processo com baixíssimo nível de código, né? Você tem ali o Discovery, que é esse descobrimento automático da sua topologia, dos seus ativos. Se alguém tira uma memória lá da máquina, ele alerta, já abre um evento, um incidente, um problema. Se você está tendo um problema, ele já tem ali todo esse mapa de relacionamentos para saber o que está impactando. Essa orquestração da automação dos workflow, aprovações, integrações, a plataforma única e a IA agêntica com os agentes de IA nativo, integrado, tudo dentro de uma única plataforma, né? E até aqui tem até uma telinha aqui, a imagem da pessoa, aqui é uma tela mesmo do SMAX, que é a plataforma até que a gente usa aqui. A apresentação é agnóstica, porque você podem ter outras plataformas, aqui até uma telinha do SMAX da OpenText, que é uma plataforma de Enterprise Service Management, que nós somos parceiros e provisionamos dentro das possibilidades, que ela já possibilita integrações. Então, eu tenho ali integrações com Teams, WhatsApp, já tenho agentes de IA nativo na ferramenta, solução de Enterprise Service Management, Unify Endpoint Management, observabilidade RPA, no ecossistema integrado de ponta a ponta, né? Ali na ferramenta ela
tem um hub de integrações via múltiplos sistemas, eu posso ser via API, via REST, enfim, várias formas de ter essa integração e com múltiplos sistemas, e ali com coisas que possibilitam nessa autorresolução, Machine Learning Analytics, uma CMDB e uma gestão de ativos, que é muito importante isso, você ter essa visibilidade e que você tenha essa capacidade ali de automatizar todos esses workflows, o máximo de workflows possíveis, ali você ter essa orquestração e automação. A ferramenta, mesmo ela sendo TI e não TI, ela é certificada pela PeopleCert. Vale dizer aqui que a PeopleCert ela é a única empresa que pode dizer que uma plataforma ela é 100% daqueles processos certificados, que é 100% em compliance com as melhores práticas do ITIL, até porque a PeopleCert ela é a dona do ITIL. Então, ela é a única que pode dizer que uma plataforma e um processo dentro da plataforma ele é compliance com as melhores práticas do ITIL. Então, eu tenho ali os processos principais ali certificados. Isso quer dizer o quê? Se eu criar um processo de acordo com o que está na ferramenta, automaticamente eu já estou criando aquele processo em compliance com o ITIL. Antes você escrevia o processo, e aí você, quando coloca o processo para rodar, você tinha ali uma adaptação. Então, você tinha que escrever o processo com o conhecimento do ITIL. Hoje você escreve o processo de acordo com a plataforma e você já está ali, ITIL Compliance, ali dentro do que está sendo criado. Para finalizar, que o nosso tempo está acabando, e aí deixar um espacinho para responder alguma dúvida, falar ali rapidamente sobre o case do TJ de São Paulo, é um case da IT2B, onde a gente tem ali toda essa aplicação dessa transformação de atendimento, onde nós temos ali um suporte para a infraestrutura do tribunal, né? São mais de 550 prédios, mais de 58 mil servidores, e além dos servidores internos, a gente também atende mais de 2.500 magistrados e mais de 400 mil advogados que estão cadastrados na plataforma, que eles precisam de suporte ali sobre os sistemas administrativos do tribunal. Então, eu tenho ali solicitações de como botar uma petição dentro do ESAGE, dentro do EPROC. O próprio tribunal, quando está implantando ali, já está evoluído, já tem bastante coisa no EPROC, que é um novo sistema do EPROC, de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eles têm o ESAGE também, onde todo suporte é feito pela plataforma e por agentes de IA. Então, toda a implantação ela foi apoiada por agentes de IA, tanto para os servidores do TI como para os advogados, né, público externo e interno. São mais de 150 mil equipamentos de TI, mais de 70 mil chamados que são atendidos para o público interno e externo, e além desses chamados ali que vão via plataforma, a gente tem ali mais de 30 mil chamados que são atendidos por agentes de IA. Que ficam nos portais ali do tribunal, um agente de IA rodando para fazer esse atendimento integrado com a plataforma. Então, é uma infraestrutura grande que suporta todo esse ambiente, onde nós temos a IT2B dentro do cliente mais de 400 profissionais de diversos níveis, onde a gente faz toda a parte de implantação, curadoria, administração e sustentação desse ambiente, de todas essas plataformas, com atendimento ali dentro do Service Desk, a gestão integrada, gestão de field services, porque eu tenho também pessoas residentes e volantes para atendimento de N2, diversos especialistas de ITIL, sistemas, curadoria, cientista de dados e engenheiros de dados, para manter tudo isso sempre vivo, diversos softwares como serviço para o cliente, e além disso, toda a parte de spare parts ali, backups, para atendimento ali de microinformática e sistemas judiciais e conveniados ali para suportar a operação. Então, é uma operação gigante, totalmente atendida ali pelo Smart Attend Solutions, um case bem grande de muitos anos ali de sucesso. Software como serviço, então a gente entrega toda a camada de software como serviço para o cliente, onde ele não tem preocupação em qual versão que está, se a máquina que suporta o ambiente está
tá com um disco cheio, se eu tenho que ter um custo adicional para mudar ali todo o meu processo. Então, a gente faz toda a sustentação dos sistemas, das plataformas, e também tudo integrado e faz toda essa alimentação desses dados, né? Então, você tem ali RPA, você tem automação de processos, você tem ali o Core Service Management, que faz essa parte do ESM, tem ferramentas de portfólio e projetos, a inteligência, agentes de IA, o próprio Aviator, que é uma IA generativa da plataforma, toda a parte de operations, orchestration, para fazer toda essa orquestração e automação dos ambientes, e tudo isso integrado ali nos canais N-Channel, né? Então, além das plataformas, a gente disponibiliza PABX, Zura, DAC, RPA, todos os sistemas, e tudo isso integrado para que você tenha esse histórico, né? E aí eu queria abrir aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, eu fico aí à disposição nesses minutos finais. Deixa eu ver aqui se tem. O Cristiano colocou aqui, acho que a experiência do usuário acrescenta muito ao uso de A quando o I e o X são bem pensados. A tecnologia se torna muito mais simples, intuitiva e útil para quem está utilizando. Sim, Cristiano, você tem que ter tem que ser ali friendly ali para o usuário, toda essa estrutura, esse catálogo de serviços, ele tem que ser criado para o usuário para que isso justamente seja amigável, né? É igual ali, se você pega ali o iFood, o Uber, é sempre muito pensado na experiência dos usuários, e cada vez mais os sistemas, eles são pensados ali em conceitos de inteligência artificial, etc, né? Se alguém quiser colocar alguma questão, alguma pergunta, eu fico à disposição aí, Fabi, nesses minutos finais. Aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Acho que não. Então, queria agradecer a participação de todos. Eu fico com meus contatos à disposição. E tem aqui minhas redes sociais, tem meu e-mail, meu contato, também tem o contato @t2b.com.br, caso alguém tenha interesse em saber mais sobre as soluções, sobre os produtos, entender como que você pode adaptar isso para a sua realidade, para a sua empresa. E obrigado aí mais uma vez pela participação. Fabi, passo para ti. Obrigada. Eu quero agradecer a todos pela participação, convidar vocês a seguir, né, a IT2B nas redes sociais, a gente sempre atualiza, está sempre atualizado. Lembrando que a gravação vai ser encaminhada por e-mail, mas todos os nossos webinars ficam disponíveis no YouTube, né? Então, todos os webinars que a gente fez ao longo dos anos estão lá disponíveis. E é isso, quero agradecer a participação e convidar. Deixa eu ver, aqui no chat tem uma. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, só um agradecimento. Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.